O jovem de terno cinza é Qin Feng, um funcionário de escritório comum que viaja e trabalha como um escravo contratado para fazer seu chefe feliz. Quando viu seu ônibus, que acabará de chegar ao ponto, ele se animou um pouco e acelerou o passo para ter tempo de se sentar e, em hipótese alguma, se atrasar para o trabalho, pois o chefe andava muito nervoso ultimamente. De repente, uma multidão saiu voando de trás do homem, que também correu para o ônibus. Um dos homens gritou para que Feng saísse do seu caminho, empurrando-o com força com o cotovelo. Qin Feng, que foi jogado para o lado pelo golpe, caiu em cima da garota, enterrando o rosto no peito dela, que estava caminhando com o namorado. O momento foi muito constrangedor, e o rapaz nem teve tempo de dizer nada e se explicar. O cara lançou um olhar maligno na direção de Feng, enterrando os dentes. Qin Feng lançou um olhar ridículo para cima, percebendo que provavelmente iria acabar agora. O cara, fechando a mão em um punho, bateu com força no rosto de Qin Feng, tanto que ele perdeu completamente o equilíbrio. O rosto do funcionário do escritório quase se transformou em um bolo achatado naquele momento. Um grande jipe verde estava correndo pela rodovia. O carro atingiu Feng. Ele foi jogado para cima pela força da colisão e caiu com força no asfalto. O sangue escorreu em um fluxo enorme, manchando rapidamente a estrada. Qin Feng entendeu que era improvável que ele escapasse da morte. Então, deitado no chão e sangrando, ele pensou que provavelmente era a primeira pessoa a ter uma morte tão ridícula, aparentemente devido às estranhas circunstâncias de sua morte. Ele foi devolvido a um mundo de fantasia chamado Yuangu, onde já era um bebê em gestação. Ele não estava sozinho no útero, mas com seu irmão mais novo, que estava mordendo sua perna. As crianças têm um conflito. Feng, gritando que está com dor, chuta o bebê do escolhido e pede que ele se afaste dele ou pelo menos pare de machucar. No mesmo momento, ele recebe 10 pontos de vilão por chutar o escolhido. Acabou sendo seu irmão do nível escolhido. Qin Feng também disse que, de acordo com sua vasta experiência como leitor de livros, os membros da família do herói sempre sofrem primeiro, e depois eles mesmos. Meu irmão continuou a enxugar as lágrimas de seu rosto, frustrado. Qin Feng começou a explicar ao leitor que é por essa razão que o bebê não tem escolha alguma e deve treinar diária e diligentemente para não se meter em problemas no futuro, e também para não deixar sua família e seu irmão se meterem em problemas. E essa é a nova família de nosso herói Qin Feng. Uma mulher grávida em um luxuoso vestido de seda com uma tigela verde nas mãos é a mãe de Qin Feng, a Celestial do Monte Taipei, o elixir secreto da imortalidade da família Qin. Dizem que ele foi feito especialmente há vários milhares de anos para que os bebês pudessem desenvolver suas habilidades e moderar o poder do Kai Celestial enquanto ainda estavam no útero. Qin Feng continua a elogiar esse elixir, que o alimentou durante todo o desenvolvimento. O garoto explica que essa coisa não é nada barata e explica que o segredo da família Qin é bastante sábio e não é ruim. O homem diz que, com a ajuda de técnicas especiais, eles adiaram o aparecimento de uma criança por 100 anos. 97 anos se passaram e, finalmente, após 3 anos, estamos prontos para conhecer nosso filho tão esperado e desejado, a quem eles amarão de todo o coração. Esse homem de cabelos escuros com um tufo de cabelo na cabeça era o pai de Qin Feng, Qin Tian, que era o chefe da família Qin. Ele estava loucamente feliz porque era seu filho, um futuro guerreiro e um receptor no lugar de seu pai, que nasceria em sua família. Depois de contar sobre os membros de sua nova família, o bebê se levantou e, sorrindo amplamente, declarou que agora estava pronto para se apresentar. Naquele momento, seu irmão estava nos fundos, observando atentamente o que estava acontecendo. Agachado e com os olhos arregalados, ele gritou que estava sentindo dor. Ao se virar, o bebê viu que era o irmão mais novo que havia mordido sua perna novamente. Qin Feng ficou furioso. Amaldiçoando seu irmão, ele o ataca com os punhos, ofendendo mais uma vez com dureza até as lágrimas. Por ter humilhado o fã escolhido, outros 30 pontos de vilão são concedidos. Depois de ganhar pontos de vilão suficientes, ele ativou a auréola do grande imperador e recebeu uma prática de nível divino, chamada de Arte das 33 Sortes do Céu. Todos na sala estavam admirados. Um dos médicos afirmou que essa criança era incrível, pois normalmente as crianças no útero estão inconscientes e não são capazes de se aperfeiçoar por conta própria. Mas, aparentemente, este é um caso especial que enfatiza a força. O pai abraçou sua esposa com um sorriso, colocando a mão em sua barriga. Ele estava muito orgulhoso de seu filho, que, sendo ainda um bebê, já havia começado a dominar várias práticas e talentos. Esse é um bom sinal. Portanto, seu filho será definitivamente o escolhido do céu. Feng olha novamente para seu irmão com um sorriso maligno e diz que não vê outra maneira de lidar com sua irritabilidade, por isso ofende seu irmão mais novo. Ele também disse que é o vilão do destino,
e seu irmão é o filho do céu. E se ele marcar mais pontos de vilão, no futuro o irmão não poderá mandar o irmão para o céu, porque ele será muito mais forte do que ele em seu Kai e sempre poderá revidar, depois de bater no irmão novamente. E aprovando sua razoabilidade, Feng deu uma risadinha e disse que gostava muito desse sistema. E então, se seu irmão estiver com ele o tempo todo durante sua infância, Feng poderá se desenvolver rapidamente. Outra noite chegou. Nessa lua cheia, sua cor era excepcionalmente vermelha. Havia também um vento forte e estava frio. Nada prenunciava eventos incomuns, mas tudo era exatamente o oposto. Kid Feng percebeu que 3 anos haviam finalmente se passado e que ele estava pronto para vir a este mundo para cometer mais vilanias descaradas e cruéis, tornando-se o mais forte vilão do destino que já existiu em seu mundo de fantasia. Houve gritos de partir o coração dentro do palácio. Foi a mãe de Qin Feng que entrou em trabalho de parto. Ela foi ajudada por 2 moças da corte que incentivaram a senhora a se esforçar. Foi bastante difícil para a senhora, apesar de sua pouca idade. Naquele momento, atrás do biombo, o pai estava andando de um lado para o outro, nervoso com o nascimento que estava por vir. Ele estava muito preocupado, porque eles estavam esperando por essa criança há 100 anos, e Deus me livre, algo daria errado e aconteceria com a criança ou com a mãe. E, finalmente, houve gritos na sala. A dama da corte estava segurando um recém-nascido de cabelos escuros, Qin Feng, em seus braços, gritando para todo o palácio. O pai se alegrou, pois o filho de sua família era realmente muito esperado. Ele estava muito feliz com o nascimento de Qin Feng. O bebê era saudável e forte, o verdadeiro orgulho da família. A menina de tranças, tocando o garotinho, passa a criança para seu mestre. A essa altura, o bebê não estava mais chorando e estava deitado em silêncio, enrolado em uma fralda, olhando para o pai. Que aberração! Espero não me parecer com ele. Para onde quer que minha mãe olhasse. Por que dizem que a companhia de belas damas nos torna mais bonitos? Pensou Qin Feng. Ele não quer que seu pai o abrace, então começa a gritar e a balançar as pernas, batendo no queixo dele com o calcanhar, pelo que recebeu 2 pontos negativos. Qin Feng está descontente por ter recebido tão poucos pontos. Os pontos são concedidos de acordo com a dificuldade da tarefa do vilão do destino. Ele percebe que os óculos ainda serão úteis e continua a importunar o pai, agarrando seu cabelo comprido e seu rosto. O pai fica encantado com a força do bebê e afirma que ele crescerá e se tornará um futuro imperador. Nesse meio tempo, o bebê recebe novamente bônus na forma de pontos malignos, aumentando seu nível. A mulher de cabelos grisalhos que fez o parto relata com total surpresa que a senhora terá outro bebê. A senhora fica chocada e pergunta se são gêmeos ou não. A senhora do tribunal retomou seu trabalho e tentou tirar o segundo bebê do ventre da mãe. A senhora, com o rosto cansado, pergunta qual é o problema. A senhora da corte diz que o segundo bebê ainda não quer nascer. Qin Feng começa a se irritar novamente, agarrando o rosto de seu pai. Afinal de contas, se o segundo filho não estiver queimando agora, como ele ganhará pontos extras de vilão? A segunda senhora da corte, que ajudou no parto, pede ao senhor que lhe entregue um bebê gritando em seus braços. O pai entrega a criança, segurando o rosto que está doente após o beliscão. A menina de tranças, pegando o bebê, acalma-o e oferece leite ao jovem cavalheiro. Acalmando-se por alguns segundos, a criança ficou olhando para ela, que voltou a ficar histérica. A criança começa a rugir e agitar os braços em todas as direções. Ele não quer comer e está muito decepcionado com o fato de seu irmão não querer nascer. Acidentalmente, bateu no peito da menina com a palma da mão. Ele recebe 50 pontos de maldade por concluir a tarefa do guincho fofo. Então a criança se deu conta. Surpreso, Qin Feng repete a brincadeira e, por isso, recebe novamente 50 pontos malignos em sua conta. O pequeno cavalheiro pensou sobre isso. Essa coisa é realmente tão legal que ele ganha tantos pontos por tocá-la? A criança sorriu amplamente. De repente, percebeu que a verdadeira e real alegria da vida do vilão está exatamente nisso. No quintal do jardim da família Qin, ressoam as risadas e os gritos das crianças. O menino brinca de pega-pega com as meninas da corte, alcançando-as com os olhos fechados. Com uma venda preta, sem enxergar absolutamente nada, ele corre com os braços abertos e tenta pegá-las enquanto elas fogem alegremente do jovem cavalheiro e lhe dão dicas. Depois de alcançar Shu Yun, Feng agarrou e arrancou a bandagem que prendia o vestido. Ele começou a cair, mas a garota conseguiu se cobrir e não o deixou cair. O senhor satisfeito se alegra e diz à garota que ela perdeu. Segurando a bandagem em suas mãos e apertando-a com força,
A garota se cobre timidamente, ficando atrás do rapaz. Depois de receber 200 pontos por outra pegadinha e concluir a tarefa Gentleman's Errand, ele retira a fita preta e verifica se aumentou seu nível de limite. No mundo dos tempos antigos, os níveis de limite são divididos do mais baixo ao mais alto e cada um deles é dividido em 9 céus. O limite de Kai e sangue, o limite de uma nova era, o limite do super-homem, o limite de entrar no caminho, o limite dos corpos celestes, o limite da mortalidade, o limite da vida e da morte e o limite nebuloso. Ao tocar na tela, Kim Fei estava pronto para fazer a transição para o limite de uma nova era. Quando ativou a transição, o garoto brilhou com uma luz vermelha e começou a avançar para um novo limite. Cerrando os punhos com força e olhando atentamente para a luz vermelha, o garoto gritou que estava prestes a romper o limite da abertura de uma nova era, e os demais precisavam se dispersar para os lados. O flash vermelho ficou cada vez mais brilhante. O limite começou a se abrir diante do garoto e já era possível entrar nele. Olhando para as mãos dele, Fai se alegrou e percebeu que o avanço no limite da abertura de uma nova era havia terminado e que ele havia conseguido fazer tudo certo. As moças que estavam atrás do rapaz durante todo esse tempo olharam para o jovem senhor com surpresa, sem entender o que havia acontecido e o que tudo aquilo significava. Face abriu bem os braços, sorriu, estreitou os olhos e correu até Baiu, anunciando que queria abraçar uma jovem. Baiu sorriu de volta para o jovem senhor. Abaixando-se um pouco, ela abriu os braços em resposta, indo ao encontro do menino que corria com vontade de abraçá-lo. Correndo para mais perto, o menino abraçou o rosto da menina e beijou Baiu, pelo que recebeu mais 50 pontos de maldade. Completando uma nova tarefa Kiss Your Beloved, beije sua amada. Baiu disse ao garoto para não beijar mais as meninas sem permissão. A garota de tranças acrescentou, emocionada, que o cavalheiro tem apenas 3 anos de idade e ainda não entende nada. Kim Feng gritou que gostava de dormir com Baiu. A moça respondeu com aprovação que o desejo do rapaz seria realizado. O imperador e sua esposa estavam sentados no salão da dinastia Daxia. A esposa perguntou se ela era realmente a única pessoa que o imperador Wang chamava. O imperador da Zia sorriu, olhou para ela e sussurrou que ela era sua maior joia. De repente, o tempo piorou drasticamente. Uma tempestade trovejava lá fora. Um verdadeiro furacão surgiu. Essas mudanças espontâneas e repentinas podem significar apenas uma coisa: alguém conseguiu atingir um novo limite. O imperador estava furioso e não conseguia descobrir quem havia feito isso. Sua esposa estava extremamente assustada e preocupada. Usando um de seus superpoderes, o imperador da Zia olhou para a lacuna do limite e viu um menino, Kim Feng, o queridinho do destino da família Qin. O imperador ficou surpreso com o fato de que, já aos 3 anos de idade, a criança era capaz de conhecer o limite da descoberta de uma nova era. Ele parecia forte demais para o imperador e pensou que a criança deveria ser destruída. Enquanto isso, as 3 meninas da corte Qin com quem Kim Feng havia brincado antes estavam sentadas no banheiro feminino e se divertindo. Estava muito quente lá dentro e as meninas estavam quase nuas. O jovem mestre Kim Feng estava parado na esquina e espiava as meninas seminuas. Por essa brincadeira, ele também recebeu uma recompensa de 100 pontos de vilão, terminando a tarefa do cavalheiro. Não pense em nada ruim, o rapaz é um cara decente. Mesmo que sejam pedidos de óculos pelo sistema, ele não vai espiar as meninas lavando roupa. Ele não vai espiar as moças se lavando. Os pedidos são feitos diariamente e você pode ganhar pontos por eles. De repente, Kim Fei recebeu um alerta. Uma ordem de sistema foi aberta para que eles se lavassem com Shu Yun. Foi anunciada uma recompensa de até 500 pontos de vilão. Kim Feng não pretende perder a oportunidade de ganhar pontos extras para se tornar mais forte e imediatamente começou a aproveitá-la, correndo silenciosamente para dentro da casa de banho até a piscina. Uma das meninas estava sentada na borda. O garoto se aproximou por trás e decidiu assustá-la com uma pequena lagarta verde, que ele começou a agitar em seu rosto. A menina deu um pulo e começou a gritar alto, e a criança riu, jogando a lagarta na piscina. Outros 200 pontos de vilão foram ganhos. O jovem mestre se aproximou de Yu Yun e perguntou se ele poderia se lavar com ela. A garota ficou envergonhada e queria dizer algo ao rapaz, mas outra garota a interrompeu. A menina de tranças sorriu para Kim Feng e permitiu que ele se juntasse a eles, e também disse que poderia ajudar o pequeno cavalheiro a se despir, tirando a camisa azul do menino. As meninas notaram novamente que ele tinha apenas 3 anos de idade e não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Um alegre Kim Feng foi jogado na piscina em seus braços, rindo. Ele achava que as meninas eram muito ingênuas, pensando que o menino tinha apenas 3 anos de idade e não entendia nada. À noite, Kim Feng sentou-se e olhou para a tela, que refletia as conquistas e os pontos que ele recebeu do vilão. Dado o tempo,
O segundo já deveria ter nascido para que o garoto pudesse ganhar mais pontos. Às vezes, à noite, ele aprendia a controlar seu poder como o vilão do destino. As pernas do garoto começaram a brilhar com chamas azuis. Os vilões devem treinar suas presas como um lobo e suas pernas como uma ovelha. Somente se Qin Feng conseguir convencer seu irmão, ele poderá se tornar o homem mais rápido dos tempos antigos, e ninguém conseguirá alcançá-lo. O garoto correu rapidamente para o pátio, parou abruptamente e continuou a brilhar. Ele pensou que, se seu irmão não concordasse, Feng poderia se afastar rapidamente dele. Colocando as mãos no cinto, Qin Feng riu alto, ainda imaginando quão poderoso vilão do destino ele se tornaria no futuro. 3 dias depois, o jovem senhor estava sentado em uma árvore na floresta. Olhou para cima e viu que algo estava acontecendo no céu. Ele pensou que era seu irmão que estava para nascer. Uma espécie de esfera azul se formou com árvores próximas, semelhante a um teletransporte. Um certo homem estava flutuando no ar com seus assistentes, e na frente deles estavam o pai de Qin Feng e um homem com uma longa barba grisalha. O bisavô da família Qin perguntou a Lao Naiku por que ele tinha ido à casa deles e se ele queria declarar guerra à dinastia Qin. O pai de Feng ficou atrás, esperando intensamente a resposta do imperador da Zia. Era o imperador da dinastia da Ju. Eles se afundaram no chão até o menino, que ficou de pé e observou atentamente, com os punhos cerrados. O imperador reconheceu o filho mais velho da família Qin. Sorrindo, ele começou a estender a mão para acariciar o menino. Qin Feng fugiu com a velocidade de um raio, ficando atrás do homem barbudo, esquivando-se da mão do imperador, deixando uma chama azul atrás de si. O imperador, surpreso, admirou a rapidez dos reflexos do garoto em sua idade. Ninguém com 3 anos de idade poderia ultrapassar o limite da descoberta de uma nova era e até mesmo ser capaz de controlar seus movimentos com tanta maestria. O ancião se desculpou com o venerável dossiê e disse que o garoto era tímido com estranhos. Por isso reagiu ao gesto do imperador dessa forma. Rindo alto em resposta, ele disse que não havia nada de errado com isso e que tudo estava em perfeita ordem. Abrindo bem os olhos, Qin Feng encarou o homem e perguntou se ele era realmente o imperador. Dazia sorriu novamente e disse que era verdade. Há muito tempo existem lendas de que Sua Majestade é sábia e valente, nobre e negligência a si mesma pelo bem de seu povo. Admirável na luta, inabalável em sua vontade, ele mantém a presença de espírito e é insuperável. O menino perguntou ao imperador se ele havia chegado à casa de outra pessoa de mãos vazias. Esperando receber algum presente de um homem, o imperador ficou intrigado com a pergunta repentina. Ele ficou um pouco confuso e disse que o majestoso imperador da Zia não poderia vir de mãos vazias. Ao colocar a mão no bolso de sua túnica, o imperador tirou uma pequena caixa e a entregou ao garoto com um sorriso. Veja, disse ele. A caixa se abriu e uma luz brilhante saiu dela. Essas eram as 9 espadas de Tiankun. 10.000 anos atrás, era a espada do animal de estimação do céu, o deus das armas frias Shunkun. Há 9 espadas no total. A punição do celestial, a matança de deuses, o extermínio de Budas, a subjugação de demônios, a domesticação de espíritos malignos, a decapitação de santos, a expulsão de espíritos e a derrota de tropas. Cada espada tem uma lâmina rara de um guerreiro divino. Ao combinar 9 espadas, você pode encontrar o 10º guerreiro divino, cuja força é comparável à de 10.000 mortais. Qin Feng permaneceu em silêncio, olhando para as espadas lendárias voadoras. O satisfeito imperador olhou para o jovem mestre, fechou a caixa e perguntou ao garoto se ele havia gostado do tesouro. Mas qual deles dar a ele? Pensou o imperador. Ele gastou tantas pessoas, recursos e riquezas para coletar todas elas e depois entregá-las a alguém que nem sequer as aprecia. Ele pensou que seria possível até mesmo dar um vestido divino e não uma espada, ou dar apenas uma. O garoto arrancou a caixa das mãos do imperador com a velocidade de um raio, o que o surpreendeu muito. Qin Feng olhou para o imperador com um sorriso infantil e lhe agradeceu pelo salário na forma de 9 espadas de Shunkun. O confuso imperador estendeu a mão para a caixa e disse que queria dizer algo completamente diferente. O velho e o pai de Qin Feng olharam maliciosamente para o que estava acontecendo e começaram a dizer sarcasticamente ao imperador que ele poderia dar 9 espadas a Shunkun com um aceno de mão. A família Qin não poderá devolver tal presente. O velho continuou dizendo que Sua Majestade é um verdadeiro dragão e filho do céu. Todos os 4 mares estão em sua posse. Como ele pode se preocupar com riquezas mundanas? Um presente não é tão caro quanto a atenção. A família Qin agora entende quão profundo é o senso de dever de Sua Majestade e prometeu que aquele que o insultou responderá a eles. O pai diz que Feng não tem modos e exige que ele agradeça ao imperador por um presente tão generoso. O garoto se curva e agradece à majestade pela gentileza. Por um roubo aberto,
certo, ele recebe 1000 pontos de vilania. O imperador ficou furioso com o garoto, mostrando os dentes. Ele estava prestes a começar a xingar quando Fendi falou. O jovem cavalheiro perguntou se o imperador tinha ouvido falar da tradição da província. Quando a geração mais velha encontra a mais nova pela primeira vez, ela dá um presente. O velho e o pai de Fendi confirmam sarcasticamente que parece que essa tradição realmente existe, e parece que eles se lembram de tal coisa. O imperador, chocado, pensou que seria melhor se ele ficasse na cama com uma concubina e, em vão, saiu e se encontrou com um pequeno bastardo sem vergonha e consciência. O menino continuou a envergonhar o imperador de uma dinastia da Zeia tão grande por não conhecer a tradição e não poder dar um presente ao jovem. Afinal, quando uma pessoa nobre não observa as tradições, isso é um ato muito vergonhoso. O sorridente imperador se inclinou para o jovem, tirando mais 2 bolas azuis do bolso. Era outra joia rara com a qual ele iria surpreender o jovem mestre. Ele a entregou ao rapaz e disse que agora era dele. A coisa acabou sendo uma garrafa dada pelo céu. Qin Fendi parecia saber o que era essa coisa. Depois de pensar um pouco, ele se lembrou para que servia esse item. Qin Fendi examinou com curiosidade o presente. Embora o talismã não proteja contra ataques, ele pode aumentar a velocidade de aprimoramento das habilidades e acelerar a recuperação de mana na batalha. Agradecendo novamente ao imperador, o rapaz cruzou as mãos e se curvou várias vezes, pensando consigo mesmo como Fendi era um bom sujeito. Sorrindo, o imperador disse que ele não merecia tal agradecimento. Havia tristeza e irritação em seu rosto, porque o menino o havia colocado em uma posição muito desconfortável. Qin Fendi estava tramando algo novamente, e o imperador suspeitava disso, assustado com as novas travessuras da criança. Ele já recebeu 2000 pontos de vilão pelos presentes do imperador. Abrindo bem os olhos e olhando para o imperador com um rosto inocente, o garoto disse que também tinha um irmão mais novo e que ele também tinha direito a algum tipo de presente. O imperador tossiu e disse que, de repente, lembrou-se de um assunto urgente e teve que ir embora. Não bastava que o garoto, na frente do chefe da família Qin, exigisse qualquer outra coisa do fundo de seus tesouros, que Dazia coletou sozinho. Depois de se despedir, ele voou e saiu correndo da família Qin. O garoto gritou que, quando tivesse tempo, levaria seu irmão para conhecer o imperador. Os homens da família Qin ficaram olhando para o céu e viram a partida do imperador Dazia. Depois de um pequeno clarão, o imperador desapareceu do vale da família Qin. O pai se aproximou do garoto e disse que ele era muito jovem para ter um presente como as espadas de Shun Kang, então sugeriu que elas ficassem com seu pai por enquanto. Qin Fendi começou a chorar, acusando seu pai de dizer o quanto ama seu filho, enquanto rouba o tesouro que ele lhe deu. Afinal de contas, era realmente um presente que ele mesmo havia recebido do imperador Dazia. O pai ficou confuso. Segurando a caixa em suas mãos, ele tentou encontrar as palavras certas para acalmar o filho. Afinal, ele não queria que o garoto ficasse chateado e começasse a se ofender com ele. O velho chutou o chefe da família Qin, acusando-o de ousar roubar o tesouro de seu próprio filho, além de chamá-lo de perdedor. O pai aceitou que a caixa ainda deveria ser dada a Qin Fendi. O bisavô começou a acalmar o neto, pedindo que ele parasse de chorar. Dando-lhe um tapinha na cabeça, ele lhe entregou uma caixa com as lendárias 9 espadas de Shun Kun. Qin Fendi se afastou e começou a sorrir. Ele até teve que fingir e chorar para receber o presente de volta. É uma pena que os pontos de vilão não sejam dados sempre que o pequeno vilão do destino engana alguém. Um relâmpago estourou no céu. O garoto olhou para cima pensando em quem havia sido trazido até eles novamente, porque o relâmpago era um pouco semelhante ao que ocorreu quando o imperador Dazia chegou. Qin Fei continuou parado de surpresa, sem entender o que estava acontecendo. De repente, o pai de Fei se lembrou de algo instantaneamente, batendo na testa com a palma da mão. Ele percebeu que Xiaoyu ainda estava dando à luz, virou-se e correu rapidamente em direção à casa. Ele não conseguia acreditar que sua memória havia falhado tanto que ele havia se esquecido completamente da data em que o filho mais novo da família Qin já estava para nascer. Qin Fendi ficou satisfeito com isso. 3 anos se passaram e seu irmão estúpido já deveria ter nascido. Afinal de contas, ele sabe o que Fendi passou durante esse tempo, sofrendo com a constante falta de óculos de vilão da luz. O garoto viu um pai alegre com um irmão recém-nascido nos braços. Com um sorriso terrível, ele caminhou em direção a eles. Ele estava muito interessado em saber como era seu irmão e do que ele já era capaz. O irmão mais velho chamou o pai que estava com o bebê que girava. O pai se virou para o recém-nascido, que se chamava Ao. "Olhe, filho, quem está aqui?" exclamou ele. Qin Fendi perguntou ao pai se seu irmão estava doente, porque ele nem sequer chorou e ficou muito quieto. É claro que o garoto já estava começando sua próxima brincadeira. Era necessário verificar se o jovem senhor ganhava pontos pelas atrocidades que cometia contra seu irmão estúpido. Balançando a palma da mão,
Qin Feng deu um tapa na perna de seu irmão mais novo. Imediatamente, ouviu-se um grito alto. Ao gritou para toda a sala, tanto que esse grito fez com que todos que estavam por perto se virassem. E o pai ficou surpreso com o ato de seu filho mais velho, olhando para ele de forma questionadora. O chefe da família Qin perguntou como Qin Feng se atreveu a bater em seu irmão mais novo. O jovem senhor, fazendo uma cara inocente, disse que estava com medo dos problemas que poderiam ocorrer com seu irmão. Sorrindo maliciosamente, ele recebeu 100 pontos de vilão por dar um tapa em seu irmão escolhido pelo céu e 30.000 pontos por fazê-lo chorar e liberar o Kai hereditário. Qin Feng sentou-se em seu quarto e verificou as estatísticas desde que rompeu o primeiro céu do limite de abertura da primeira época. A velocidade de temper havia diminuído e o jovem mestre estava visivelmente preocupado com esse fato. Felizmente, seu irmão estúpido, como o próprio Qin Feng o chama, finalmente nasceu. O irmão mais velho precisa apenas dele, para não se preocupar com a ausência dos óculos do vilão, pois agora ele pode fazer pegadinhas contra ele, abrindo uma enorme roda de técnicas em sua tela. Qin Feng estava esperando com interesse por algo irrealisticamente legal. Depois de percorrê-la, após um curto período de tempo, ela parou, e o jovem cavalheiro ficou feliz por receber o prêmio. Entre as técnicas, era possível ganhar as seguintes: invulnerabilidade do céu, conversão em Ishara, pupila dupla, corpo sagrado de batalha, corpo do Senhor Supremo, habilidade preciosa do verdadeiro dragão e outras. Uma mensagem de parabéns apareceu na tela. Estava escrito ali que o anfitrião teve a honra de desembainhar a espada para a execução do céu. Exaltado, Qin Feng não conseguiu conter sua alegria por um longo tempo. Essa foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de ler o texto. Qin Feng sentou-se com as pernas cruzadas e fechou os olhos. Congelado e prendendo a respiração, ele começou a visualizar essa técnica para se familiarizar com ela. Com concentração total, ele estava pronto para estudar. A sombra do mestre apareceu na frente dele. A silhueta de um homem estava de pé com as mãos atrás das costas. Depois de fazer uma reverência a Qin Feng, um momento depois ele começou a demonstrar a recepção que o jovem mestre havia ganhado. Tirando sua espada da bainha, a sombra do mestre demonstrou uma verdadeira graça nos movimentos de luta. Balançando-a para os lados, a lâmina podia ser ouvida cortando o ar. Cada movimento do lutador refletia anos, ou mesmo séculos, de treinamento intenso. Qin Feng franziu o rosto, completamente imerso em aprender e estudar cada movimento do mestre das sombras. Línguas de chamas vermelhas começaram a aparecer ao redor do garoto, mas não o queimaram. Era uma força que estava aumentando gradualmente no jovem mestre. Quando tudo terminou, Qin Feng pulou de seu assento e começou a gritar cheio de emoção como a recepção foi legal para ele. O fato de estudá-lo aos 3 anos de idade é muito raro e uma sorte, pois muitas crianças simplesmente não têm o poder de fazê-lo. Um jovem cavalheiro, sem deixar de se alegrar com sua boa sorte, enfatizou que a sorte estava do seu lado novamente e que ele não iria deixá-la ir embora. De repente, ele teve uma ideia brilhante, pois pode usar os pontos que acumulou. Qin Feng levantou a mão, voltando-se para o sistema. Um jovem feliz, com um largo sorriso no rosto, gritou que queria comprar um mês da Aura da Inteligência, gastando 30.000 pontos de vilão. E agora mais um mês se passou. O bisavô do jovem Qin Feng veio visitar seu neto. Era evidente pelo sorriso do ancião que ele sentia muita falta dele. Alguém contou ao bisavô que seu neto Qin Feng havia começado a treinar com uma espada. O ancião explicou que um dos objetivos de sua visita era dar instruções sobre o manejo da espada para que seu neto pudesse se tornar um verdadeiro especialista nesse campo. Qin Feng não estava muito feliz com isso. Olhando para baixo com tristeza, o garoto pensou que preferia brincar com os rapazes no quintal a dedicar tempo ao treinamento. Deixar que seu irmão mais novo, o escolhido do céu, lhe tirasse o fôlego. O bisavô disse que toda pessoa que se endurece deve perceber e cortar em seu nariz a ideia de que é impossível ter um coração orgulhoso. Afinal, uma pessoa que não conhece a medida do orgulho fica cega e deixa de ver o que está acontecendo ao seu redor. No início, levantando lentamente a mão direita, com um movimento leve, o velho pegou algumas folhas caídas da árvore, que começaram a circular em torno de seus dedos. No segundo seguinte, com um movimento brusco, juntando os 2 dedos, o ancião os direcionou claramente para o local que havia escolhido como alvo. Seu olhar era inabalável e sua mão era tão dura quanto o aço. Qin Feng ficou ao lado de seu bisavô e observou enquanto ele esmagava uma enorme pedra em uma pilha de pequenas pedras com um movimento de sua mão. A onda verde com a qual o velho quebrou a pedra logo desapareceu. O bisavô de Qin Feng disse que o garoto tinha acabado de ver uma técnica militar do primeiro degrau celestial, que ele havia aprendido há muito tempo,
uma técnica chamada de girar uma folha que cai. Qin Feng continuou a olhar com espanto enquanto as folhas giravam em torno da pedra quebrada. O bisavô acrescentou que, naquela época, sem se esquentar, ele era teimosamente temperado em casa para finalmente terminar em 10 anos e se tornar famoso em todo o mundo. Duvidando que essa técnica fosse tão complicada, Qin Feng bateu o pé, que se iluminou com fogo azul e enviou as folhas em direção à fonte de pedra. Elas voaram como flechas e muito rápido, atingindo a pedra. As folhas não causaram nenhum dano à tigela de pedra da fonte. Ao bater nela, Qin Feng percebeu que não havia conseguido repetir a técnica que seu bisavô havia lhe mostrado. Coçando o rosto, o garoto pensou que, realmente, para coisas como uma recepção militar do primeiro degrau celestial, você precisa ficar em casa e se fortalecer por 10 anos inteiros, porque parece que é muito fácil. 5 anos se passaram. O jovem mestre Qin Feng cresceu visivelmente durante esse tempo. O jovem usava cabelos longos e escuros, como seu pai. Enquanto tomava um banho quente, ele ficou pensando em como seria capaz de superar o próximo limite. A água estava bem quente, mas continuava esquentando. Qin Feng corou levemente e ficou tenso. Algo estava prestes a acontecer, e o jovem mestre sentiu isso muito bem. Fechando os olhos, ele continuou a se concentrar. De repente, no instante seguinte, ao abrir os olhos, Qin Feng levantou a cabeça e soltou um grito alto. A água começou a voar para fora da banheira em enormes respingos, e uma aura roxa e amarela brilhante começou a brilhar ao redor do jovem, que se precipitou para cima. O bisavô e o pai estavam na rua quando uma força rompeu o telhado da mansão da família Qin, marcando a transição para um novo limite para um dos filhos da família. Os homens surpresos ficaram chocados com o que estava acontecendo, sem entender como ele conseguiu atravessar. Qin rompeu o quinto céu do limite da abertura de uma nova era aos 5 anos de idade, e Qin Feng rompeu o limite do super-homem aos 8 anos. Ambos entraram na história dos tempos antigos, ambos irmãos e não comuns. Ao entrar no pátio para seu pai e bisavô sem tirar nada de suas roupas, o jovem Qin Feng perguntou a seu pai, que ficou parado no lugar, chocado com o ato de seu filho, onde seu irmão mais novo estava agora. O chefe da família Qin e o avô ficaram indignados com o ato da criança. O bisavô achava que, se a criança fosse temperada de ano para ano em casa, ela ficaria cada vez pior de ano para ano. Para onde quer que seu pai inútil olhasse, o menino passava orgulhoso. Qin Feng percebeu que seu pai e seu avô não lhe diriam nada sensato agora, mas que só poderiam excluí-lo por esse ato. Ele mesmo será capaz de lidar com a busca pelo irmão Ao. O sistema parabenizou Qin Feng por seu avanço perfeito até o limite sobre-humano, o que causou um épico para um destino vil. Era necessário arrancar os ossos de agosto do meu irmão. Por isso, ele receberá uma recompensa na forma de pupilas duplas invencíveis. Qin Feng pensou que havia algum tipo de defeito no sistema. Como ele pode arrancar os ossos de seu irmão? Porque isso poderia matá-lo. Sem entender absolutamente nada, ele começou a cutucar a tela, perguntando se tudo estava em ordem e que tipo de bobagem o sistema estava dando. Além disso, o sistema disse que os ossos de August podem ser quebrados e colocados em seu lugar, depois podem crescer novamente e não haverá consequências prejudiciais. Qin Feng pensou sobre isso. O rapaz se perguntou se poderia confiar nisso, porque a atribuição do sistema realmente parece um completo absurdo. Embora os ossos sejam um tesouro lendário, como eles podem ser colocados de volta no lugar e crescer novamente? Depois de pensar novamente, Qin Feng continuou a andar pelo pátio externo completamente sem roupas de um lado para o outro e decidiu que provavelmente não cumpriria essa tarefa do sistema e que precisava ser cuidadoso. O pai e o avô ficaram olhando um para o outro, tentando entender o que realmente estava acontecendo. O jovem mestre Qin Feng caminhou em direção à floresta e o pai perguntou por que o garoto não estava procurando pelo pai, mas por outra pessoa. O avô perguntou quem exatamente. Nas profundezas da floresta, entre as árvores e as folhas, o irmão mais novo de Qin Feng, Qin Ao, estava escondido. Ele estava deitado em uma das árvores, dormindo docemente em um grande galho. O irmão mais novo não gostava de ficar em casa e frequentemente saía do palácio. Qin Feng já tinha conseguido se vestir quando foi buscar seu irmão mais novo, Ao. Ao olhar para cima, ele notou seu irmão esparramado em uma árvore, com as pernas e os braços bem abertos. Então é aí que você está, pensou Qin Feng. Encontrar um irmão não foi tão difícil quanto se poderia pensar. O irmão mais velho sabia muito bem que Ao gostava de caminhar na floresta depois do almoço, quando o sol ainda estava alto no céu. Subindo na árvore até seu irmão mais novo, Ao, Qin Feng se arrastou silenciosamente sem acordá-lo. De pé em um galho próximo, o jovem cavalheiro abaixou a cabeça e olhou para o jovem adormecido. No início,
Qin Feng imaginou que em seus sonhos ele havia nascido em uma das famílias mais ricas de seu continente e imaginou em seus pensamentos como poderia passar a vida em festas e extravagâncias, afogando-se no luxo dessa vida, mas por causa do aparecimento de seu irmão, esse rapazinho, ele agora tem que treinar todos os dias para aprender a proteger a si mesmo e a sua família também. Talvez seja apenas um destino ruim e Qin Feng deva apenas seguir esse caminho. Acenando com a palma da mão e fechando os olhos, Qin Feng apontou a mão para o irmão Ao, dando-lhe um tapa para acordar o pequeno nascido do destino escolhido. O sistema contabilizou a ação, creditando 100 pontos de vilão a Qin Feng. Quando acordou, o irmãozinho Ao ficou muito feliz ao ver Qin Feng. Sorrindo para ele, convidou seu irmão a sair sorrateiramente do palácio e ir brincar na cidade vizinha, que fica a alguns quilômetros de distância. Qin Feng ficou surpreso com a sugestão de seu irmão mais novo, Ao. Ele nunca havia pedido a seu irmão mais velho para brincarem juntos antes. Ele pensou que eles realmente não passavam muito tempo juntos e concordou. Uma multidão de pessoas se reuniu em uma das movimentadas ruas comerciais. Sua atenção foi atraída por dois meninos que estavam ao lado do corpo envolto em um lenço branco. Os meninos choravam e lamentavam a perda, pois eram órfãos nesta cidade. As crianças que estavam ao lado do corpo também estavam vestidas com roupas brancas e enfeites pretos. O filho mais velho, cobrindo o rosto, segurando as lágrimas, segurava uma xícara nas mãos para coletar algumas moedas para as crianças órfãs. As pessoas estavam se aproximando. De repente, ouviram-se as batidas das moedas nas paredes da tigela. A multidão, imbuída da dor de dois jovens filhos, começou a jogar dinheiro para as crianças que haviam perdido o pai. O dinheiro continuava entrando e saindo sem parar, e as pessoas traziam arrependimentos. Depois de virar a esquina de uma das casas, dois caras se sentaram curvados e contaram as moedas que haviam ganhado. 1, 2, 3, 73. Os garotos eram Qin Feng e Qin Ao. Com seu truque, eles enganavam as pessoas para coletar algumas moedas. Mas eles não esperavam que as pessoas simpatizassem tanto com eles a ponto de jogar tantas moedas de ouro. Qin Ao parece muito feliz, pois a brincadeira com seu irmão foi um sucesso, e o irmão mais novo se oferece para fazer um lanche delicioso. Qin Feng também estava satisfeito com a brincadeira que havia feito. Olhando para seu irmão mais novo, ele disse que Ao estava certo, um lanche seria uma boa recompensa. O irmão mais velho ofereceu Ao que comesse carne frita com brotos de bambu, mas Ao apenas pareceu surpreso em resposta. O irmão mais velho teve uma ideia muito estranha sobre o prato que acabará de criar. Comparando a vara com o bambu e os brotos com a bunda do bebê, ele acabou criando esse prato ao cruzar duas ações. Ao gritou de alegria. Afinal, ele realmente gosta de comer e concorda com a sugestão de Qin Feng. O irmão mais velho sorriu maliciosamente, porque seu irmão mais novo e estúpido ainda não entendia o que realmente o esperava. Um homem que estava deitado sob um lenço branco em frente à porta de uma das lojas levantou-se de repente, jogando o tecido para trás. As pessoas ao redor ficaram assustadas e fugiram gritando. O homem de capa de chuva cinza coçou a cabeça, sem entender nada do que havia acabado de acontecer. Ele viu a reação das pessoas que gritavam que ele havia ressuscitado. Mas, afinal de contas, o homem não morreu, apenas se deitou e dormiu, coberto com um cobertor branco. O homem se levantou, bocejou alto e percebeu que os gritos das pessoas ao seu redor não importavam para ele. Ele está com fome e agora vai procurar algo para comer. Era apenas um sem-teto que estava descansando na rua, voltando para casa. Os dois irmãos já estavam esperando por um pai enfurecido, que descobriu sobre a trapaça que os meninos haviam começado na cidade. Ao Qin foi o primeiro a sentir sua raiva. Pegando seu sapato, o pai começou a bater na bunda de seu irmão mais novo com ele. O pai batia repetidamente até que a bunda da criança ficasse vermelha. Ao estava gritando e chorando, tanto que podia ser ouvido em todo o quintal. O menino negou sua culpa, e o chefe da família Qin considerou a brincadeira dos dois garotos uma completa farsa. Qin Feng cobriu os olhos com a mão e pediu para não bater em seu irmão mais novo, porque ele não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu na cidade. Mas, na verdade, Qin Feng havia difamado seu irmão, jogando toda a culpa nele. Tendo recebido 200 pontos de vilão por ter difamado o irmão Ao, escolhido pelos céus, na frente de seu pai, Qin Feng continuou a cobrir o rosto, já sorrindo, dizendo que seu irmão tinha apenas 5 anos de idade. Ele ainda era jovem. Seu pai deveria perdoá-lo dessa vez. O pai amargurado continuava completamente furioso. Ele argumentou que não podia deixar seu irmão mais novo, Ao, ir embora, porque estava cumprindo um dever sagrado e batendo no filho,
punindo-o pelo que haviam feito na área de compras. O irmão Alquim continuou a derramar lágrimas e a gritar. Ele gritava que seu pai era desagradável e que ele não gostava dele na família porque estava sempre xingando seu irmão mais novo. Quando o pai parou de chicotear o menino, o irmão Feng se aproximou dele. O irmão mais velho começou a acalmar Qin Yao, enxugando suas lágrimas com um lenço branco. O garoto olhou para Qin Feng, parando gradualmente de derramar lágrimas. Ele o via como o melhor dos membros da família, que sempre o tratava bem. Agora ficou claro o que Qin Feng queria dizer quando falou para o irmão provar um prato como carne frita com brotos de bambu. O irmão mais velho pensou consigo mesmo, com um sorriso, que a infância sem essa iguaria não seria a mesma. Qin Yao estava deitado de barriga para baixo na sala após o castigo. Sua bunda estava queimando e, devido aos golpes, era difícil para o garoto se sentar em qualquer lugar. De repente, o irmão mais velho entrou na sala para checar-o e descobrir como ele estava. Qin Feng tinha um frasco de algum tipo de elixir em suas mãos. Quando se aproximou de seu irmão mais novo, ele começou a despejar a droga no local onde os golpes de seu pai voaram com sua bota. Feng pensou consigo mesmo que seu irmão precisava se recuperar mais rápido. Afinal de contas, toda a felicidade do irmão mais velho depende de Ao e somente dele, escolhido pelo céu. Depois de derramar metade da garrafa, Feng a fechou e olhou para seu irmão. Ele se virou e disse que Qin Feng o tratava muito bem. Qin Feng sorriu e disse que eles estavam cumprindo seu dever, o dever de um irmão mais velho. Então ele simplesmente tinha que cuidar e proteger Ao. Depois de dar um tapinha na cabeça de seu irmão mais novo, Qin Feng começou a se levantar. Continuando a sorrir e a olhar para seu irmão mais novo, Qin Feng pensou que, no final das contas, Ao foi escolhido pelos céus e ele faria tudo para que sua fonte de pontos de vilão e várias tarefas se recuperassem o mais rápido possível. Ao estava deitado de barriga para baixo, com os braços e o queixo cruzados, continuando a reclamar de seu pai ruim. Ele o comparou novamente com seu irmão, que era sempre gentil, e seu pai só batia na bunda do garoto a cada brincadeira. Curvando-se para Ao, Qin Feng piscou para ele e sorriu suavemente, sussurrando que o irmão mais velho tinha um plano brilhante com o qual o irmão mais novo seria capaz de se vingar de seu pai. Ao estava interessado nessa proposta. Continuando a atrair seu irmão para outra brincadeira, Qin Feng começou a dizer que, afinal de contas, esse era o pai deles, e talvez não valesse a pena contar sobre esse plano para não se vingar de seu pai. Ao ficou olhando com os olhos arregalados, cheio de interesse em saber que tipo de plano seu irmão Qin Feng havia bolado. Ao começou a implorar para que seu irmão lhe contasse, prometendo que seu irmão mais velho não poderia se preocupar e que ele definitivamente não o traria sob nenhuma circunstância. Qin Feng percebeu que o irmão mais novo havia caído em sua armadilha e começou a falar, fechando os olhos, que o irmão mais velho, é claro, não era nada disso. Mas como Ao realmente queria saber sobre esse plano, ele contaria tudo ao seu curioso irmão. Mas Qin Feng é exatamente assim, porque ele é o vilão do destino e nunca perde uma oportunidade de criar outra pegadinha, especialmente pelas mãos de outra pessoa. Ele disse que o pai tem um pequeno agora e que se ao contar à mãe sobre isso, Qin Yao literalmente floresceu e brilhou com seu largo sorriso. Ele olha com olhos arregalados para Qin Feng, que acabou de revelar o segredo do pai e percebeu que ameaçaria seu pai se a mãe descobrisse o que há dentro dele. Uma enorme cratera apareceu no quintal, que a esposa de Qin Tian, mãe de 2 meninos, ordenou que fosse escavada. Havia potes cheios de moedas de ouro nas proximidades. Havia muitos potes, e uma parte ainda estava dentro do poço. A mãe da família Qin ficou atrás de seu pai e gritou bem alto com ele. Qin Tian havia aprendido a esconder esses grandes estoques pelas costas, e se não fosse por Ao, ela nunca saberia que eles estavam escondidos sob o nariz da esposa de Qin Tian por tanto tempo. Quando ele ouviu que foi seu filho mais novo, Qin Yao, que traiu o segredo de seu pai, ficou completamente chocado, não acreditando em seus ouvidos. Como ele se atreveu a fazer isso com ele? Como ele sabia sobre o esconderijo que seu pai havia escondido com tanto cuidado? Enfurecido com as palavras que ouviu, o pai cerrou os dentes, apertou a cabeça e pensou em como seu filho mais novo se tornou desobediente. A campanha de Qin Tian o açoitou muito pouco, por isso é necessário reconsiderar os métodos de educação. Saindo correndo da casa, Qin Tian correu em direção ao pátio onde estava seu filho mais novo, Ao. Pegando a primeira vassoura que encontrou, ele gritou para que o pirralho parasse, mas Ao instantaneamente fugiu de seu pai furioso. Depois de correr por metade do quintal da família Qin, o pequeno Ao viu seu irmão mais velho, Feng, pulando em sua direção. A criança correu para os braços do irmão pedindo ajuda, para que ele o salvasse da ira do pai, que estava correndo atrás dele. Feng perguntou, surpreso, se estava tudo bem. Ao alcançar o brincalhão, que revelou o local onde estava o esconderijo de ouro,
O pai agarrou-o pelo colarinho, puxando-o para si. Qin Feng continuou parado e observando o que estava acontecendo. O pai da família Qin estava em uma fúria real como nunca antes, balançando uma vassoura tirada do pátio externo. O pai agarrou e arrancou o garoto do chão. Os olhos de Qin Ao lacrimejaram como um riacho. O pai continuou dizendo que havia dado ao garoto a oportunidade de fugir e perguntou se ele fugiria de novo quando fizesse uma brincadeira. Tirando as calças do irmão mais novo, o pai começou a açoitá-lo novamente na bunda. E Ao continuou a gritar e a chorar, balançando as pernas de dor. Qin Feng cobriu o rosto e riu maliciosamente, pois havia organizado tudo para que seu irmão fosse punido novamente por causa dos 200 pontos do vilão. Alguns dias se passaram e, em outra noite de verão, toda a família Qin estava em casa, dividida em seus quartos. A esposa chamou Qin Tian, convidando-o para dormir. A garota estava linda e seus olhos azuis brilhavam como pedras preciosas. Qin Tian se juntou à sua amada, abraçando sua esposa e cobrindo-a com um cobertor por cima, tirando lentamente sua camisa azul. O contato entre eles se tornava mais próximo e mais apaixonado a cada minuto. Naquele momento, as crianças que ainda estavam acordadas perceberam seus pais passando. Qin Ao e seu irmão mais velho ficaram no corredor e observaram em silêncio o que estava acontecendo no quarto de seu pai e sua mãe. O irmão mais novo ainda não entendia muito, então ficou curioso e perguntou a Qin Feng por que seu pai estava apertando sua mãe. Percebendo toda a seriedade, Qin Feng pensou em como seria melhor responder ao irmão e não fazer com que ele falasse demais no futuro. Feng disse que a mãe e o pai estão atualmente treinando para manter a força juntos. O irmãozinho Ao ainda guardava rancor do pai e queria se vingar dele de alguma forma. Então ele perguntou a Qin Feng o que aconteceria se ele interrompesse o treinamento do pai. Se o pai teria força para punir e bater no filho mais novo. O irmão mais velho ficou um pouco confuso com essa pergunta e olhou desajeitadamente para Ao. Qin Feng entendeu que os óculos do vilão, é claro, são muito bons e tentadores. Mas se o pai for interrompido no momento, ele definitivamente não fará cerimônia com ninguém. Enquanto Feng se levantava e ponderava sobre a pergunta anterior, prestes a responder a Ao, o irmão mais novo disse alegremente que seu Qin Feng não disse nada, o que significa que ele concordou silenciosamente com ele. No minuto seguinte, Qin Ao já havia corrido para o quarto de seus pais. O rosto do irmão mais velho estava horrorizado, pois ele sabia que se o irmão interrompesse o pai agora, ele ficaria tão furioso que chicotearia o garoto como nunca antes. Nesse caso, Feng não poderá ganhar pontos de vilão por muito tempo. Qin Ao entrou correndo na sala com um grito estridente, interrompendo os estudos de seu pai. O rosto de seu irmão estava o mais feliz possível, pois naquele momento ele acreditava que havia se vingado adequadamente de seu pai, que o havia espancado por causa de brincadeiras nos últimos meses. Qin Tian ficou muito chocado com a chegada de seu filho mais novo, soltando um grito de surpresa. Não há dúvida de que o momento era o mais inadequado. Qin Feng estava muito preocupado com o irmão Ao, percebendo que se ele tivesse respondido antes, teria sido capaz de detê-lo. Estando no canto da parede, o irmão mais velho entendeu o quão ridícula era a situação que havia ocorrido. Qin Ao ficou na frente de seus pais com as mãos ao lado do corpo e observou a reação do pai entristecido. Ao entendeu que o havia pego de surpresa e que era improvável que fosse punido agora. Mas Qin Feng entendia perfeitamente como tudo isso terminaria. Então, usando sua velocidade, o rapaz saiu de casa rapidamente, correndo para a rua. Apenas um flash de luz azul permaneceu no corredor da casa da família Qin. O irmão mais velho estava descendo as escadas para o pátio da propriedade. O sistema começou a emitir notificações de que Qin Feng recebeu 500 pontos de vilão 2 vezes pela ofensa de seu irmão e outros 1000 por seu pai. Também foi escolhido pelo céu, sendo tocado até a morte. De repente, uma grande ideia surgiu na cabeça do jovem cavalheiro com relação à ofensa de seu irmão. Afinal de contas, se você se arrepender da vara, a criança crescerá mimada e, se não for chicoteada, não entenderá. Além disso, meu irmão ama muito Feng e com certeza não o culpará por nada. Meio mês depois, Qin Feng estava deitado apoiado em uma pedra com um rosto bastante triste. O cara estava pensando que, desde a última vez que seu irmão interrompeu o treino do pai, sua bunda ainda não havia se curado e, por meio mês, Feng não recebeu novos pontos de vilão. Enquanto ele estava pensando onde poderia conseguir novos óculos, a silhueta de um animal com um trenó atrás apareceu no céu. O animal estava queimando com fogo vermelho, em um céu claro, era claramente visível. Qin Feng levantou a cabeça e observou a cena atentamente. O enorme animal parecia uma mistura de leão e dragão em uma só pessoa. Voando com grande velocidade, ele levava atrás de si um certo carro, em cima do qual estava um homem com longos cabelos grisalhos,
e também atrás do carro podiam ser vistas silhuetas de uma multidão de pessoas. O jovem que estava sentado no topo da carruagem vermelha e dourada vestia uma túnica preta e segurava uma espada longa no peito da mão direita. Abaixo, dentro da carruagem, uma garota de cabelos verdes e rosto bonito estava olhando pela janela, mas naquele momento seu rosto estava preocupado com alguma coisa. Qin Feng, olhando novamente para cima, reconheceu aqueles que haviam chegado ao vale da família Qin. Eles eram a família Lin da cidade de Tianxin, mas o jovem mestre não entendia o que eles haviam esquecido aqui, e por que eles tinham vindo para sua terra. No segundo seguinte, um sorriso apareceu em seu rosto. O sistema emitiu um alerta sobre a descoberta do nível épico do escolhido do paraíso. O rosto de Qin Feng se abriu em um sorriso, porque ele estava apenas preocupado que não fosse o escolhido que lhe traria os óculos do vilão. E ele estava bem ali. Tudo aconteceu há meio mês na corte imperial de Dazia, nos fundos da mansão da família Lin da cidade de Tinshan. Um homem de cabelos escuros estava em frente a uma torre feita de pedra sólida, com as mãos atrás das costas. Algo preocupava muito. Esse homem era Lin Yao, o chefe da família Lin. Ele estava fazendo um pequeno desvio em seu jardim, conduzindo um diálogo consigo mesmo. No dia anterior, ele soube que dois escolhidos, muito poderosos e incomuns, haviam nascido na família Qin há pouco tempo. Seus dois filhos, assim como os filhos de Qintan, foram escolhidos e brincavam perto de um grande carvalho. O criado da menina era mais velho, com cabelos longos e escuros como os do pai e era alto, e a menina era mais parecida com a mãe, com seus olhos. Houve um grito beligerante e uma batida na madeira. A garota, seguindo os passos do pai, também tentou treinar mais e fortalecer suas habilidades para atingir um nível épico. Ser escolhido pelo céu. Na família Lin, as crianças também eram ensinadas a se endurecer. A garota bateu com tanta força que um pequeno punhado de folhas começou a cair do carvalho. Seu servo da corte estava por perto e observava silenciosamente. Ele viu claramente que a garota tem o poder de uma escolhida e que precisa continuar a se desenvolver. Satisfeita, a irmã parou de bater na árvore, colocou as mãos no cinto e perguntou ao funcionário como ele estimou a força do golpe. O rapaz apenas enfatizou novamente que a garota tem um dom extraordinário, 100%, e que ela será capaz de superar isso rapidamente. O pai da família ainda tinha muitos pensamentos em sua cabeça. Completamente imerso em si mesmo, ele se lembrou da família de parentes, cujos filhos todos o assombravam com seus sucessos. Suspirando, ele se dirigiu à filha e ao novo criado, que sempre a seguia. A menina se virou para o pai para explicar a razão de estar suspirando tão alto. Ela era um pai preocupado e não queria vê-lo chateado com nada, porque ele sempre foi gentil com ela e amava muito sua filha. O pai da menina abriu um sorriso que cobriu levemente seus olhos, depois de pensar um pouco sobre como iniciar um diálogo com a filha. E, para respondê-la, inicialmente, ele decidiu dizer que havia almoçado demais e comido demais. Então, agora ele suspira. Mas então ele decidiu explicar o que o estava incomodando. Ele se voltou para Ziner, dizendo-lhe que havia ouvido um boato de que o filho mais velho da família Qin estava se tornando um jovem muito proeminente. E ele também era talentoso e muito galante. Não há ninguém que possa superá-lo em temperamento. Em seguida, o pai explicou que o jovem Qin Feng, em sua idade, já havia conseguido ultrapassar o limite do super-homem. E, antes dele, ninguém realmente conseguia fazer isso. O Papa acrescentou que Ziner não gostaria de formar uma aliança entre as famílias e se tornar sua esposa. O rosto da garota mudou e ela ficou realmente furiosa. Gritou em voz alta para seu pai que ainda era uma criança. A garota cerrou os punhos e continuou a se irritar. O pai ficou confuso, mas depois explicou que o amor precoce também tem um lugar para estar e que o pai terá sucesso. A pecadora continuou a gritar com todo o pátio, explicando ao pai que preferia viver como uma solteirona até a morte, ficar cega, perder seu Kai e depois se casar com o filho mais velho da família. A menina está chateada porque seu pai está tentando fazer uma escolha para ela. A família Qin recebeu calorosamente a família Lin de Tianxian. Esse foi o primeiro encontro de Xin'er e Qin Feng. O jovem cavalheiro apareceu em toda a sua glória e, depois de ver o homem vivo, a garota retirou suas palavras, porque Feng era simplesmente lindo. Percebendo como Xin'er estava de pé e apenas comendo Qin Feng com os olhos, o rapaz ficou um pouco envergonhado e arregalou os olhos, assim como a garota, e começou a olhar de volta. Aproximando-se um pouco mais para se conhecerem, o jovem não conseguiu encontrar imediatamente as palavras. Ziner pensou que era algum tipo de bobagem. Afinal, e se Qin Feng fosse tão bonito? O cara não está tentando se tornar marido dela só por causa de sua aparência? Naquele momento, ela não podia demonstrar que realmente gostava de Feng. De repente, a garota se virou bruscamente para o rapaz, cutucando-o com o dedo. Seus olhos, tão verdes quanto seu cabelo,
brilhavam com interesse interior. Ela perguntou a Qin Feng se ele era realmente a pessoa sobre a qual havia tanta conversa e elogios sobre sua força. Qin Feng virou-se calmamente para a garota e disse calmamente que era isso mesmo, que era realmente ele, o escolhido que escolheu o caminho do vilão do destino, que conseguiu romper em uma idade tão jovem os limites que nem mesmo todos os adultos conseguem alcançar. Ziner chamou seu assistente, que antes estava voando no teto da carruagem, para apresentá-lo a Qin Feng. A menina disse que o nome de seu novo servo era Lin San e perguntou a Feng se ele se atreveria a lutar com ele para se testar. O chefe da família Lin, ouvindo o diálogo que estava acontecendo entre as crianças, virou-se para a filha e disse a ela para parar de ser rude com o jovem Sr. Feng agora, porque agora eles estão com amigos da família e devem ser educados. Qin Feng olhou para o servo de Lin San, imaginando se ele era o escolhido ou não. Afinal de contas, devido ao fato de Qin ao ser seu próprio irmão, Feng sempre o derrotava com pouco ânimo. Ele temia não conseguir se explicar para seus pais mais tarde. O garoto sorriu, lembrando-se de que em 5 anos ele havia perdido 240 mil pontos de vilão, graças a várias pegadinhas, usando seu irmão Ao. E agora, quando nem seu parente nem mesmo seu amigo estão em suas mãos, ele não pode ser cuidadoso aqui. O pai de Lin Tia mudou ligeiramente de expressão após o pedido do chefe da família Lin à sua filha, pedindo para não ser rude com ela. Qin Tian ficou um pouco irritado com o que ele estava pedindo, mas ele mesmo fez o mesmo e ainda não se conteve. Dando um leve tapa no ombro de seu filho mais velho, Qin Tian disse a Qin Feng para não brincar com eles e mostrar a agilidade, a velocidade e a força do jovem na frente dos convidados do pátio da família Qin. O pai queria que os convidados invejassem o primogênito de Quinta. Qin Feng olhou para seu pai com aprovação. É claro que ele não se importará em mostrar do que a filha mais velha da família é capaz. Os anciãos, pegando a garota pelo braço, se afastaram um pouco, esperando a luta que aconteceria entre os jovens. Lin San se aproximou de Qin Feng, segurando uma espada em suas mãos. Ele disse ao jovem cavalheiro que estava muito grato a ele por ter lhe dado a oportunidade de aprender algo com um talento tão grande. Cruzou os braços em seu peito. O servo Ziner fez uma reverência. Uma aura azul brilhante começou a aparecer ao redor de Qin Feng, e as folhas das árvores começaram a se juntar ao redor do jovem mestre. Nesse momento, ele mesmo fixou seu olhar em Lin San, que estava parado à sua frente e já se preparava para desembainhar a espada. A primeira técnica com a qual Qin Feng queria testar seu oponente era o giro de uma folha que caía, que seu bisavô havia lhe mostrado uma vez. Depois disso, o cara já vinha aprimorando essa habilidade há muito tempo, por isso estava confiante nela. As folhas correram em direção a Lin San. Elas se moveram rapidamente e o servo até conseguiu ficar um pouco confuso, mas reunindo seus pensamentos a tempo, o jovem pegou sua espada e refletiu as folhas, que estavam voando como shurikens cercados por uma aura azul. Depois de repelir o primeiro ataque, ele balançou sua lâmina, correndo rapidamente em direção à folha que estava caindo e cortando a aura azul, o que parou completamente as folhas voadoras. Não se pode dizer que Lin Zain tenha precisado de muito esforço. O jovem parou, sua capa preta foi completamente cortada pelas folhas, que ainda conseguiram atingir o servo, mas o corpo em si estava completamente liso, e Ziner estava exultante nas laterais, gritando que parecia muito legal. O próprio Qin Feng notou que a espada de Lin Zian gasta bastante do próprio Kai, o que é muito bom para o jovem mestre. Ele achava que, após o primeiro ataque, deveria passar imediatamente para o segundo para verificar se a força do servo não havia se esgotado. O próximo ataque de Qin Feng foi atingir um fantasma sereno, cerrando os punhos com força. O jovem correu para o nível épico escolhido com as palavras de que tiraria sua vida pelo erro cometido pelo servo. Lin San se preparou, colocando a espada sob o golpe. O flash da aura azul do Kai do vilão do destino começou a criar uma onda explosiva ao redor dos rapazes. O golpe foi incrivelmente forte, e o próprio Lin San nunca havia refletido algo assim antes, o que o deixou muito surpreso, mas não demonstrou de forma alguma. A explosão resultante rendeu a Qin Feng apenas 200 pontos de vilão por atingir o escolhido do céu, mas isso foi muito pouco, porque ele ganhou pontos do irmão Ao por ofensas mais leves. Tudo estava coberto pela poeira crescente da qual Feng emergiu. E quando as nuvens de poeira se dissiparam completamente, então Lin San se tornou visível, que permaneceu de pé sem se mover, sem um único ferimento em seu corpo. Ele continuou a segurar a espada com firmeza, mostrando a Qin Feng com toda a sua aparência que não iria desistir tão facilmente. O próprio Qin Feng não consegue acreditar em seus olhos. Esse cara é realmente tão bom e forte quanto ele? Anteriormente,
Ele não tinha tido a oportunidade de lutar com outros escolhidos em contato total, então o jovem mestre ficou surpreso. Pulando para trás, o jovem mestre aterrissou no chão novamente e continuou a olhar para o servo que pertencia a Ziner. Qin Feng não sabia o que esperar do cara, porque até agora ele só tinha mostrado uma excelente defesa. Ziner ficou para trás e tentou apoiar seu servo o máximo que pôde, gritando que ele estava indo bem e que deveria dar uma boa lição ao jovem mestre. Ziner acrescentou que queria que Lin San fizesse isso por ela. Qin Feng entendeu que não poderia perder a reputação na frente da família Lin, pois ele realmente é um verdadeiro talento. Ele tinha a ideia de que é assim que os vilões se sentem quando são suprimidos pelo personagem principal, mas havia mais um truque que Qin Feng deixou para o final, algo que ele não queria usar em primeiro lugar. Esticando a mão para cima, o jovem mestre gritou que estava convocando as grandes espadas. As chamas azuis o cercaram novamente. Do céu, 9 correntes de força muito poderosa correram para o jovem. Todos levantaram a cabeça para ver o que Qin Feng acabará de convocar e o que seu rival Lin San estava enfrentando. De repente, o pai de Lin percebeu, com os olhos arregalados, quais espadas o garoto havia chamado. Afinal de contas, essas eram as lendárias 9 espadas de Tiankun, que haviam sido apresentadas a Feng pelo próprio grande imperador da Xia. O pai Lin disse que também tinha ouvido falar que Sua Majestade Imperial da Xia tinha sido enganada pelo herdeiro inescrupuloso da família Qin pelas 9 espadas de Tian e pela Garrafa do Céu, mas ele pensou que eram apenas rumores, e acabou sendo verdade. Para o pai de Qin Feng, isso soou como um elogio, embora o chefe da família Lin quisesse machucá-lo ainda mais com isso. Qian Tian apenas riu, lembrando-se mais uma vez do rosto do imperador da Xia quando se separou de sua preciosa caixa de espadas. Lin Yao continuou a balançar a língua, dizendo que não queria ofender Qian Tian chamando-o também de casamenteiro. Mas esse Tian, ao que ele imediatamente apresentou sua indignação, esclareceu por que Lin Yao o chama de casamenteiro. Enquanto os chefes das famílias estavam dialogando, discutindo sobre Qin Feng, o próprio jovem mestre, estando no chão, firmemente em seus pés, direcionou as espadas de Tiankun, ordenando que se alinhassem. O